Me chamo Judite, tenho 78 anos e sou de Pirassununga, interior de São Paulo. Já vivi o suficiente para saber que o pior da vida não é o que ela tira da gente, mas o que ela mostra sobre quem a gente ama. Sou viúva há 16 anos e criei meu único filho, Marcos, com todo o sacrifício que uma mãe simples pode fazer. Trabalhei como costureira desde os 13, costurando de sol a sol, com os dedos sempre furados e a coluna sempre torta, para garantir que ele tivesse uma chance melhor do que eu tive. Nunca me dei ao luxo de reclamar. Nunca fui dessas que faz escândalo ou exige reconhecimento. Mas o que ele fez comigo, até hoje eu não consigo dizer sem sentir um gosto amargo na boca. Morávamos juntos desde que o pai dele morreu. Ele tinha 36 anos quando trouxe aquela mulher para dentro da minha casa. Uma moça bonita, falante, dessas que sorriem com todos os dentes, mas com os olhos frios feito faca de açougue. Ela se chamava Fabiana e desde o primeiro dia eu soube. Ela queria distância de mim. No começo tentava ser educada, mas era tudo forçado, dava para perceber. E o pior é que o Marcos não via. Ele, que sempre foi tão ligado a mim, começou a se afastar. Me olhava de lado, falava mais seco, como se, de repente, eu fosse um incômodo, um peso. E eu não disse nada, porque mãe cala, mãe espera, mãe perdoa. Os meses passaram e as coisas pioraram. Fabiana começou a fazer pequenas mudanças na casa. Mudava os móveis de lugar, tirava os retratos antigos da parede, mandava eu guardar minhas coisas num quartinho dos fundos. O Marcos dizia que era só para dar uma repaginada, mas eu via no olhar dela. Ela queria me apagar dali. Eu tinha uma rotina, acordava cedo, fazia café, regava as plantas, lia o jornal. Mas tudo isso começou a incomodar. A chaleira pitando era barulho demais, o cheiro do café era forte demais. Eu, simplesmente, era demais. Um dia, depois de uma briga boba porque deixei a luz da cozinha acesa, Marcos me olhou com um nojo que eu nunca tinha visto e disse: "Acho que tá na hora de você procurar outro lugar para ficar, mãe." Não chorei, não gritei, só fiquei parada. Era como se o chão tivesse sumido. Depois de tudo, ele me expulsou da minha própria casa. Uma casa que eu e o pai dele construímos com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Ele me deu uma semana para sair. E eu saí, com uma mala pequena, 3 vestidos, minha escova de cabelo e um envelope que ele nem sabia que existia. Dentro desse envelope estava a chave do porão da casa da minha irmã, que morreu há anos. Ninguém sabia, mas aquele porão guardava o segredo de uma vida inteira. Porque o que o Marcos também nunca soube é que durante 32 anos, além de costurar para fora, eu também fazia um outro tipo de trabalho. Um trabalho que muita gente rejeita, que muita gente finge que não existe. Eu lavava dinheiro. Dinheiro de agiotas, de pequenos criminosos, de gente que precisava transformar notas sujas em notas limpas. Era arriscado, perigoso, mas eu sempre fui cuidadosa. Nunca deixei rastros, nunca contei para ninguém. E em todo esse tempo, consegui guardar uma quantia, $2 milhões, guardados em caixas de papelão empilhados atrás de uma falsa parede no porão da casa da minha irmã. Dinheiro que ninguém nunca viu, nem mesmo meu marido. E eu não gastei um centavo. A razão, eu dizia para mim mesma que era para o Marcos, que um dia, quando ele estivesse pronto, quando fosse adulto, honesto, bom, eu daria a ele. Mas o dia nunca chegou. E agora ele me jogava fora como se fosse um pano velho. Eu fui pro porão naquela mesma noite. O cheiro de mofo era forte, mas o silêncio me abraçou. Me sentei diante das caixas e chorei. Não pelo dinheiro, mas pelo vazio, pela traição, pela quebra. A única coisa que me impediu de queimar tudo ali mesmo foi uma ideia. Uma ideia que nasceu devagar, como um sussurro dentro do peito. E foi essa ideia que me deu forças para continuar. Sentei naquele chão frio e sujo do porão, olhando para aquelas caixas como quem olha para um caixão aberto.
Não era só dinheiro. Era cada noite mal dormida, cada calo nas mãos, cada mentira que precisei contar para manter meu filho seguro, mesmo quando ele nem percebia. Eu poderia sumir com aquilo e ir embora de vez, mas decidi ficar. Não por vingança, não ainda, mas por justiça. Porque se ele quis me tirar de casa como se fosse um móvel velho, então ele precisava saber quem eu era de verdade e o tipo de mulher que ele subestimou. No dia seguinte, fui até a antiga casa de Dona Edmeia, minha comadre de infância, que morava a 2 quadras do centro e mantinha um quartinho no fundo do quintal vazio desde que o marido morreu. Ela me acolheu sem perguntar nada. Me deu um café quente, uma cama de madeira com colchão gasto e um cobertor que cheirava a cânfora. E ali, naquele cantinho humilde, comecei meu plano. A primeira coisa que fiz foi comprar um celular novo, com um número desconhecido, e usar parte de um dinheiro que eu havia trocado há anos para abrir uma conta digital anônima, em nome de Rosalina Ferreira, nome da minha mãe. Nessa conta, depositei um valor pequeno, o suficiente para parecer um prêmio de sorteio ou um presente inesperado. Esperei alguns dias. A notícia que chegou até mim, por meio de Edmeia, foi de que Marcos e Fabiana estavam enfrentando dificuldades. Ele havia largado o emprego para tentar abrir um negócio próprio, mas tudo dava errado. Dívidas acumulando, cartão bloqueado, aluguel atrasado, até comida começava a faltar. Não, eles não tinham vendido a casa. Aquela casa era minha, estava no meu nome. Mas ele não sabia que eu tinha registrado ela anos atrás em um contrato com cláusulas de usufruto vitalício. Enquanto eu estivesse viva, ninguém podia pôr as mãos nela. Ele só descobriria isso quando tentasse vender. E foi o que ele fez. Fabiana encontrou um comprador de Ribeirão Preto e marcou uma reunião com um advogado. E quando sentaram para assinar os papéis, o rapaz disse: "Desculpa, mas essa casa está bloqueada. A proprietária tem direitos vitalícios. Ela ainda está viva." A cara que os dois fizeram, segundo o corretor, foi de enterro duplo. A máscara caiu. O plano deles era claro: tirar a velha, vender a casa, começar a vida nova em outro estado. Mas a velha não morreu. A velha estava mais viva do que nunca, só que invisível, como um fantasma que observa antes de agir. Foi então que comecei a fazer depósitos anônimos na conta do Marcos. Primeiro R$100, depois 500, depois 1.000, com mensagens simples: ajuda para quem esqueceu de olhar para trás. Ele ficou desconfiado, tentou rastrear, mas o dinheiro era limpo, a conta era segura, e eu, paciente. Esperei até ele começar a pedir: "Quem está aí? Por favor, me ajude. Tenho uma esposa e um filho chegando." Foi aí que percebi. Ela estava grávida. E eu sorri pela primeira vez em meses. Porque agora o jogo tinha mudado. Na semana seguinte, mandei uma carta impressa, anônima, sem remetente, só com uma frase: "Se quiser saber quem sou, volte ao porão da casa da tia Rosa." Era longe, ficava num bairro afastado, onde a poeira vermelha da terra se acumulava nas janelas. Mas ele foi. Fabiana ficou. E ele, sozinho, como um menino perdido tentando entender o que a vida virou. Quando abriu a porta do porão, encontrou as caixas, e em cima de uma delas, um envelope marrom, com a caligrafia que ele reconheceria até de olhos fechados. Dentro, uma carta: "Minha alma, minha dor", contando tudo. Tudo, desde a primeira noite em que lavei dinheiro até o dia em que ele me mandou embora. Contei como eu amava ele, mas como ele escolheu me enterrar viva. Contei sobre os 2 milhões e sobre a escolha que ele teria que fazer dali em diante. Na última linha, escrevi: "Dinheiro não traz de volta o respeito, mas pode ensinar o que o amor não conseguiu. Metade disso é seu. A outra metade vai depender do que você faz agora." Naquela tarde abafada, Marcos ficou ali parado no porão por mais de 1 hora. As caixas diante dele não pareciam reais. Ele suava, não pelo calor, mas pelo peso do que tinha acabado de ler. A caligrafia trêmula da carta, as palavras afiadas, a verdade crua, tudo aquilo desmontava a imagem que ele sempre teve da própria mãe.
A mulher que ele acreditava ser frágil, submissa, simples, era na verdade muito mais esperta do que ele jamais seria. E agora, ali, diante de uma fortuna que nunca imaginou existir, ele estava nu. Nu de caráter, nu de história, nu de si mesmo. Pegou uma das caixas, abriu. Cédulas perfeitas, organizadas em maços, limpas, sem cheiro, sem marca. Riu. Um riso curto, nervoso, como quem ri no velório do próprio nome. Ele voltou para casa em silêncio. Fabiana o esperava com as pernas cruzadas no sofá, roendo as unhas com a ansiedade típica de quem nasceu para querer o que não é seu. Quando ele entrou, ela levantou num pulo. E aí, achou alguma coisa? Era verdade? Ele não respondeu. Só foi até o quarto, trancou a porta e ficou lá por horas. No dia seguinte, Fabiana acordou com um bilhete ao lado da cama. Vou pensar, preciso ficar sozinho. Nenhuma explicação, nenhum beijo, nenhum te amo. Ele sumiu por 3 dias. Enquanto isso, eu observei tudo de longe, porque naquela altura já sabia que o verdadeiro teste não era o dinheiro, era o silêncio, era a ausência, era ver o que ele faria sem ninguém mandando, sem ninguém olhando. E o que ele fez foi inesperado. No 4º dia, ele apareceu no portão da casa da dona Edmeia. Estava magro, olheiras profundas, barba por fazer. Quando ela me chamou, vi aquele homem em pé com a cabeça baixa, mãos trêmulas. Não me abraçou, não pediu perdão, só disse, eu não sabia, mãe. E eu respondi, você nunca quis saber. Ele sentou no banquinho de madeira da varanda, me olhou nos olhos e pela primeira vez em muito tempo ficou em silêncio. Um silêncio inteiro, sem pressa, sem cobrança. E eu deixei ele ficar ali, porque parte de mim queria ouvir o que ele tinha a dizer e parte queria ver o que ele seria capaz de fazer. Nos dias seguintes, ele voltou ao porão, retirou metade do dinheiro, exatamente metade. O resto ele deixou ali, do jeito que estava. Me disse que usaria o que pegou para pagar as dívidas, garantir o nascimento do filho e recomeçar de forma limpa, sem mais mentiras. Eu ouvi tudo, não acreditei de cara, mas aceitei, porque eu não era mais mãe tentando ser amada. Eu era mulher, eu era história, e ele agora que provasse com atos o que negou com palavras por tantos anos. Fabiana, por outro lado, não aceitou tão fácil. Quando soube que ele não queria pegar todo o dinheiro, ela surtou, gritou, quebrou um espelho, chamou ele de fraco, de idiota, de burro, disse que ele estava desperdiçando a chance da vida. E foi nesse momento que ele fez algo que eu jamais esperaria. Ele a mandou embora, com calma, sem gritos, só apontou para a porta e disse, se você tá aqui só pelo que eu posso te dar, então você nunca me amou, vai. Ela foi, espumando, grávida, sozinha. Sumiu da cidade 2 dias depois. Ele ficou. Começou a visitar Edmeia comigo. Ajudava a lavar a louça, varria o quintal. Um dia me trouxe pão de queijo que ele mesmo fez com a receita do pai. Começou a me chamar de mãe com um tom que eu reconhecia, mas que há muito tempo não ouvia. Como se o mineiro de antes tivesse voltado, mais velho, mais calejado, mas finalmente homem. E então veio a carta. Um envelope branco deixado debaixo da minha xícara de chá. Eu li devagar. Ele dizia, mãe, eu não mereço metade de nada, não mereço nem o seu silêncio, mas você me deu mesmo assim. A casa está no seu nome, vai continuar assim. O dinheiro também. Se quiser, use. Se não quiser, enterre de novo. Eu só quero uma coisa, uma chance de reconstruir o que destruí. Não como filho, mas como ser humano. Eu não sei quanto tempo eu tenho, nem quanto tempo a senhora ainda vai estar aqui, mas eu quero que, se a senhora for embora um dia, não vá achando que eu nunca aprendi. Fechei a carta e fui pro quarto. Chorei como não chorava desde o enterro do meu marido. Mas foi um choro de alívio, não porque ele tinha mudado, mas porque eu já não precisava mais carregar o peso de fingir que nada tinha me machucado. Fabiana voltou 2 meses depois. Não mandou aviso, não pediu permissão, não pediu perdão. Bateu no portão da Edmeia com uma mala numa mão e o outro braço apoiando a barriga, já bem crescida. O olhar dela não era de arrependimento, era de urgência, de desespero. Ela estava abatida, suja, com olheiras fundas e um corte no lábio inferior.
Quando vi aquilo, entendi tudo sem que ela dissesse uma palavra. Marcos a viu da janela e desceu. Foi até ela com calma. Ficaram frente a frente por alguns segundos em silêncio, até que ela disse com a voz trincada: "Ele me bateu." Não precisava explicar quem era. Marcos levou um segundo para reagir, mas quando reagiu, não disse "coitada", não disse "volta para mim". Ele só disse: "Você tá segura agora. Pode ficar aqui, mas pelas condições dela, não pelas suas." Eu assisti tudo, como uma sombra na varanda, com meu chale velho nos ombros. Vi no rosto dela que algo tinha quebrado. Fabiana não era mais aquela mulher confiante, manipuladora, cheia de certezas. Ela tinha perdido o controle, e o que restava era medo. Naquela noite, ela dormiu no sofá da Edmeia, com um cobertor emprestado e lágrimas secas no canto dos olhos. Eu sentei do outro lado da sala e passei horas escutando o som da respiração dela. Em algum momento, ela sussurrou no escuro: "Eu não sabia que a senhora era tão forte." Eu não respondi, porque naquela casa as palavras vinham com atraso, só depois da dor. Quando o bebê nasceu, um mês depois, foi um menino. Nomearam ele de Bento, em homenagem ao meu falecido marido. Ele veio ao mundo numa madrugada chuvosa, com Fabiana gritando de dor e Marcos segurando sua mão, com medo, mas firme. Eu fiquei do lado de fora do hospital, rezando baixo, como minha mãe fazia. Quando a enfermeira saiu e me chamou, eu entrei devagar. Fabiana estava exausta, mas com os olhos marejados. Marcos me olhou com um sorriso fraco e disse: "Quer segurar ele primeiro, mãe?" Eu tremi, porque nunca imaginei ouvir aquilo de novo. Peguei Bento no colo e senti o peso mais leve do mundo, o de uma nova chance. Nos meses que seguiram, Fabiana mudou. Não virou santa, não virou amiga, mas virou humana. Lavava a louça, trocava as fraldas, limpava o que sujava. O brilho de arrogância sumiu dos olhos dela. E um dia, enquanto estávamos sozinhas na cozinha, ela falou: "Eu tentei comprar o seu filho, porque achava que amor era só isso. Mas ele só se tornou homem quando escolheu não me escolher." E continuou: "Se quiser que eu vá embora, eu vou. Só quero criar o Bento com dignidade." Eu não respondi de imediato. Enxuguei as mãos no pano de prato e disse: "A vida já te expulsou o suficiente. Agora é você quem escolhe se fica. Mas se ficar, vai aprender a fazer café decente." Ela riu. Riu como quem chora com os dentes. Foi a primeira risada sincera dela desde que apareceu naquela porta. Quanto ao dinheiro, continuei guardando. A outra metade nunca foi tocada. Marcos nunca voltou a pedir, nem perguntou onde estava. E eu deixei as caixas no porão da minha irmã. Mas tirei uma parte. Usei para montar uma pequena biblioteca comunitária no bairro. Nada com meu nome, só livros, sofás, um bule de café quente e silêncio. Um lugar para quem precisa pensar. Porque no fim, dinheiro não muda quem somos, só revela quem sempre fomos quando ninguém estava olhando. E eu sigo aqui, com minha manta, meu chá e minha história, não como vítima nem como heroína, mas como avó, a que foi expulsa, a que guardava segredos, a que nunca gritou, mas que viu tudo. Bento cresceu rápido. Era daqueles bebês que olham fundo, como se entendessem mais do que deveriam. Aos 2 anos, já falava com clareza assustadora. Aos 3, passava horas calado, observando os adultos como quem anota tudo numa caderneta invisível. Um dia, enquanto eu o ensinava a mexer no fogão de lenha, ele me perguntou: "Vovó, por que o papai chorou quando viu o porão?" Eu congelei. A colher de pau caiu da minha mão. Ele nem piscava, apenas esperava a resposta. "Quem te contou isso, Bento?" Perguntei, tentando soar tranquila. "Ninguém. Eu vi no sonho. Era um monte de caixa marrom, tinha cheiro de mofo e tinha um papel com a sua letra", respondeu. O coração disparou. Ninguém nunca tinha falado daquele porão perto dele, nem das caixas, nem da carta. Marcos jurou guardar segredo por medo de que alguém tentasse ir atrás do dinheiro. Mas ali estava Bento, descrevendo com detalhes o que jamais deveria saber. Me abaixei, segurei o rostinho dele e perguntei: "E o que você viu mais, meu filho?" Ele olhou para o teto e disse com voz baixa: "Um homem de terno. Ele estava bravo, gritava, dizia que aquele dinheiro era dele. E tinha uma mulher no canto, com sangue na boca, igual a mamãe quando voltou."
A pele do meu corpo arrepiou inteira. A lembrança de Fabiana, ensanguentada, machucada, voltou como um soco no estômago. Mas esse sonho de Bento, ele descreveu algo que nem eu sabia, algo que ninguém falou. Um homem de terno, sangue na boca. Nos dias seguintes, Bento teve febre. Dizia que ouvia vozes à noite. Uma delas chamava por mim. Disse que o homem do sonho se chamava Estevão, que era amigo do papai quando ele era pequeno. Mas Estevão, eu lembrava desse nome. Não era só um conhecido. Era um dos que me ameaçou anos atrás, quando eu lavava dinheiro de forma disfarçada num bingo clandestino. Foi ele quem me deu o primeiro contrato sujo. Um homem perigoso, violento, desaparecido há anos. Comecei a investigar em silêncio. Fui até o bairro antigo, procurei velhos contatos. Uma ex-mulher do Estevão me contou com a voz embargada. Ele sumiu numa noite depois de uma briga com alguém que devia dinheiro. Dizem que ele ameaçou a mulher errada, que foi enterrado vivo, com dinheiro e tudo. Que mulher? Perguntei com o estômago revirando. Ela me olhou como se já soubesse que eu sabia. Dizem que foi uma dona de casa que parecia frágil, mas que tinha os demônios dela bem guardados. Voltei para casa, sentei no quarto escuro e fiquei encarando o espelho por horas. Bento estava tendo visões e eu, ali, encarando o passado com a mesma dúvida que sempre me perseguiu. Será que a gente realmente enterra o que fez ou só esconde até a próxima geração escavar? Naquela noite, sonhei com o porão, mas não era como antes. As caixas estavam abertas, o dinheiro revirado e no canto, o corpo, ou o que sobrou dele. Um terno mofado, um anel com as iniciais ERS, Estevão Rodrigues da Silva, e uma mão apodrecida apontando direto para mim. Acordei gritando. Marcos entrou correndo. Fabiana veio atrás. Bento estava na porta calado, me olhando. Vovó, ele tá aqui, né? Quem, Bento? Perguntei, fingindo não saber. O homem do terno. Ele não quer o dinheiro. Ele quer que você conte o que fez. Silêncio. O tipo de silêncio que só uma avó conhece. E então eu entendi. Não basta guardar o passado. Uma hora, ele volta para ser contado. Perfeito. Então escute, porque agora vem a parte que ninguém deveria saber, mas que eu cansei de guardar. Foi em 1991. Meu marido ainda era vivo, mas já andava mais no bar do que em casa. Marcos tinha 10 anos e vivia doente, fraco, raquítico. A gente mal tinha o que comer, mas eu escondia a fome com um sorriso e oferecia sopa rala como se fosse banquete. Nessa época, apareceu o Estevão, alto, elegante, olhos frios. Ele frequentava o bingo que eu limpava no fundo da quitanda da Dona Marli. Um dia, encostou em mim e disse: "Você tem cara de quem aguenta tranco, quer ganhar dinheiro de verdade." Eu devia ter dito não, devia ter fugido, mas quando a fome entra pela porta, a dignidade escapa pela janela. Comecei ajudando com entregas, malas, envelopes, caixas, nunca abria nada, mas o pagamento era bom. Depois, ele me usou como laranja, abriu uma conta no meu nome, comprou um terreno com meu CPF e, com o tempo, começou a mandar guardar dinheiro embaixo da minha casa. Disse que ninguém suspeitaria de uma dona de casa com cara de santa. Eu deixei, porque precisava, porque o leite do Marcos custava caro, porque meu marido não ligava mais para nada, só para cachaça. E porque, no fundo, eu gostava do poder de estar no meio da sujeira sem ninguém notar. Mas o Estevão era abusado. Começou a aparecer sem avisar, mandava e desmandava. Um dia insinuou que queria mais do que negócios. Tentou me tocar, me empurrou contra a parede do porão e disse: "Você deve muito mais do que já pagou, dona Judite." Eu disse para ele nunca mais pisar lá. No dia seguinte, ele voltou, furioso, e não veio sozinho. Trouxe um aviso. Se eu quisesse continuar viva, ia ter que entregar tudo que estava no porão e sumir com meu filho. Foi naquele dia que eu matei o Estevão. Não foi premeditado, não foi calculado, foi instinto, raiva, pavor. Peguei a chave inglesa que meu marido deixava jogada no canto do porão e acertei bem na têmpora. Ele caiu seco, sem grito, sem cena. O sangue escorreu pelo cimento.
Tremi por horas. Depois, arrastei o corpo até o fundo do porão e o emparedamos, eu e a Edmeia, que viu tudo e nunca contou a ninguém. Cobri com tijolo, cimento grosso e coloquei estantes velhas na frente. Escondi a memória, o medo, o crime. Nunca mais falei sobre isso, nunca mais toquei no nome dele. Só continuei o jogo. Continuei lavando, guardando, fingindo que era viúva antes de realmente ser. E quando finalmente meu marido morreu, de cirrose, dormindo, enterrei com ele o último vestígio do que um dia foi uma família normal. Só que agora o Bento sonha com o que viu, com o que viveu em outra vida que não é a dele. E eu começo a me perguntar, será que ele é só sensitivo ou será que ele carrega algo mais? Uma ligação direta com aquilo que eu tentei enterrar junto com o corpo de Estevão? Na semana passada, ele me entregou um desenho. Era o porão, com detalhes que nem a Edmeia lembraria. E uma frase, escrita com lápis preto, na letra torta. Ele ainda está lá, vovó, e ele quer sair. Na manhã em que tudo terminou, ou começou de novo, depende de quem conta, acordei com um cheiro estranho na casa. Um cheiro de coisa antiga, molhada, como terra revirada depois de chuva. O cheiro vinha do porão. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo como se protestasse. O Bento já estava lá embaixo, sozinho, sentado no chão diante da estante de madeira velha que eu e Edmeia colocamos décadas atrás. Os olhos dele estavam fixos, pupilas dilatadas, como se ouvisse uma voz que só ele conseguia entender. «Bento, sobe agora, meu amor», falei com a voz trêmula. Ele virou o rosto para mim e disse, «Vovó, ele já sabe, ele nunca foi embora». E antes que eu pudesse responder, o estalo seco de madeira que cedeu. A estante tombou sozinha. Os tijolos que cobriam o corpo caíram como se alguém os empurrasse de dentro. A parede do porão, aquela que eu levantei com as mãos e o medo, desabou. E então veio o vazio. Não o corpo, não o terno, nada. Só o vão escuro. Como se o espaço onde Estevão foi enterrado tivesse sido sugado, como se ele nunca tivesse estado lá ou tivesse saído. O Bento começou a chorar, mas não era um choro normal, era grito, um som que não cabia numa criança. Marcos desceu correndo, pegou o filho no colo, olhou para mim e perguntou, «O que é isso, mãe?» «É o que eu tentei esquecer», respondi, com as lágrimas descendo sem aviso, mas o que a gente enterra mal, volta. Nos dias seguintes, o Bento teve febres fortes, dizia que o homem estava na janela, que sussurrava para ele nomes, lugares, datas. Um dia, ele acordou e disse, «Ele quer que a senhora vá até o velho terreno, aquele da conta em seu nome. Tem algo lá que pertence a ele». Eu jurei nunca mais pisar naquele lugar, mas foi, com Edmeia ao meu lado como sempre. O terreno estava abandonado, coberto de mato. Mas quando cavei, onde o Bento mandou, achei uma caixa de ferro, trancada com corrente. Dentro, papéis velhos, fotos, recibos e uma fita cassete. Levei para casa, liguei no rádio antigo. A voz era do Estevão. «Se você está ouvindo isso, Judite, é porque o fim chegou. Você achou que ia me enterrar fácil, né? Mas o inferno tem portas demais, e eu deixei uma aberta. Foi aí que entendi. A caixa era a prova, o seguro, o feitiço final. Se algo me acontecesse, se eu morresse, aquela caixa ia queimar tudo que construí. Bancos, casas, nomes falsos, tudo rastreável. Ele tinha montado um labirinto jurídico para me prender até depois da morte. E de alguma forma, mesmo morto, estava usando meu neto para me fazer encontrar. Foi então que tomei a decisão. Queimei a caixa, queimei tudo. Fiquei horas vendo o papel virar pó. O dinheiro eu doei. Todo o resto deixei ir, porque o que eu fiz com as mãos não podia mais sustentar com a alma. Na última noite, antes de tudo se acalmar, Bento veio até meu quarto, me abraçou e disse, «Ele foi embora, vovó, mas disse que volta se a senhora mentir de novo». Eu olhei nos olhos dele e jurei, nunca mais. Hoje, vivo em silêncio. A Edmeia partiu no ano passado,
Marcos cuida de mim. Fabiana trabalha com mulheres vítimas de violência. E o Bento? Ah, o Bento é especial. Ele ouve o que ninguém ouve, vê o que ninguém vê. Mas agora só usa isso para ajudar. Diz que quer ser psicólogo, ou padre, ou os dois. E eu? Eu sou só uma avó. A que foi expulsa, a que guardava 2 milhões de dólares, a que matou para proteger e que agora conta o que ninguém teve coragem de contar. Porque, meu filho, nem todo segredo morre com a gente. Alguns nascem de novo.